Oi pessoal, vamos continuar nossa aula de geometria. Agora a gente vai comparar a posição das retas. A gente está estudando o que é reta, a gente já estudou o que é reta, semi-reta, segmento de reta, né? Lembra? Agora a gente vai estudar a comparação entre a posição das retas. Vocês lembram que eu posso ter uma reta? Eu peguei dois objetos para representar as retas agora. Eu peguei uma régua transparente e peguei uma régua verde. Tá? Eu coloquei a setinha nos dois limites, ó, de cada régua. Então, isso daqui é uma reta e isso daqui é outra reta. Tá bom? Para ajudar o entendimento de vocês nessa aula. Então, quando eu vou comparar a posição dessas retas, elas não podem estar alinhadas. Ó, alinhada é estar na mesma linha. Elas não podem estar alinhadas. Uma tem que estar um pouco mais acima e a outra tem que estar um pouco mais abaixo. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar agora com o conceito de retas paralelas. O que são retas paralelas? São retas que estão indo numa mesma direção. As duas têm que estar na horizontal, ou as duas têm que estar na vertical, ou as duas têm que estar inclinadas. Pode ser nesse sentido, também pode ser nesse. O que são retas paralelas? São retas que nunca vão se encontrar. Não tem como uma se encontrar com a outra, porque elas não estão alinhadas. Se fossem alinhadas, seria uma reta só. E elas estão numa mesma direção, numa mesma posição. As duas na horizontal, ou as duas na vertical. Não sei se estou conseguindo colocar em pezinho. Ou as duas na vertical, ou as duas inclinadas. Agora, vamos entender essa questão de ir numa mesma direção. Essa reta aqui, ela está indo de encontro a duas paredes. Ela está na horizontal, né? Uma parede do meu quarto que tem a janela, que é para cá, e a outra parede do meu quarto, que não tem janela nenhuma. Essa reta que eu coloquei aqui também na horizontal, a reta que é representada pela régua verde, a reta verde, ela também está indo na mesma direção. Estou conseguindo fazer deitadinha? Ó, está indo nessa parede, deitadinha, parede da janela nesse sentido, e a outra para outra parede. Estão em alturas diferentes, então não tem como elas se encontrarem, uma esbarrar a outra. Tá? Então são retas paralelas, quando isso acontece. As duas horizontais não tem como uma encostar na outra. Se eu faço assim, se eu coloco na vertical, as duas em pé, vertical, as duas também estão indo no mesmo sentido. Embaixo estão apontando para o chão e a parte de cima estão apontando para o teto. Então, estão indo no mesmo sentido. E não tem como uma encostar na outra, porque elas estão indo numa mesma direção. Então, são retas também o quê? Paralelas. O mesmo ocorre aqui. Retas paralelas, as duas são paralelas entre si. As duas são paralelas entre si. Bom? Vai tentar para entender. Agora a gente vai falar de retas que podem se encontrar, uma esbarrar na outra. Ah, se elas podem se encontrar, então elas não vão ser mais conceituadas como paralelas. Elas vão receber outro nome. Quando uma reta se encontra com a outra, onde que elas estão se encontrando? Nesse ponto aqui. A gente não pode falar que elas são paralelas. Elas são retas concorrentes. Quando que elas são retas concorrentes? Quando uma vai encontrar com a outra. Tá bom? Agora, se eu tenho esse encontro fazendo um X, elas são concorrentes. Se eu tenho esse encontro fazendo uma cruz, certinho, ó, uma em pé, certinho, vertical, e a outra deitada, certinho, assim, ó, fazendo uma cruz, elas são perpendiculares. Então, essas duas retas aqui são perpendiculares. Ainda que eu coloque assim, ó, tia, mas não tá mais lá para baixo? Tá, mas uma não tá em pézinha, a outra não tá deitadinha. Então, elas são perpendiculares. E se eu faço assim? Vou mudar a posição agora para ver se vocês entendem, ó. Tá formando uma cruz? Não. Uma tá em pezinha e a outra tá inclinada. Então, não é perpendicular. É concorrente. E assim,
concorrentes. E se eu faço assim? Perpendicular. Não posso mais falar que elas são paralelas. Agora a gente vai fazer um exercício para ver se vocês aprenderam o que eu ensinei. A gente tem 3 retas, a reta E, a reta B e a reta H. Para fazer esse exercício, a gente não pode se esquecer que as retas não terminam na setinha, elas são infinitas. E a gente vai comparar a posição delas para saber se elas são uma com a outra, se elas são concorrentes, se elas são paralelas, se elas são perpendiculares. Vamos comparar a reta E com a reta H. Vamos fazer o prolongamento da reta E e vamos prolongar a reta H. Quando a gente prolonga essas 2 retas, a gente percebe que elas formam a imagem de uma cruz, porque a reta E está na horizontal e a reta H está na vertical. Elas têm um ponto de encontro, então elas são perpendiculares entre si. Agora vamos comparar a reta B com a reta H. Vamos fazer o prolongamento da reta B e o prolongamento da reta H. Como a reta B está inclinada e a reta H está na vertical, elas não têm como fazer uma cruz. Então, elas não podem ser perpendiculares entre si, elas são concorrentes. Agora, vamos comparar a reta E com a reta B. Fazendo prolongamento da reta E e fazendo prolongamento da reta B, a gente percebe que elas vão se encontrar, mas elas não estão fazendo uma cruz, porque a reta E está na horizontal e a reta B está inclinada. Elas têm um ponto de encontro, mas não fazem uma cruz. Então, elas não são perpendiculares, elas são concorrentes. Vocês perceberam que não teve nenhuma reta paralela com a outra? Isso aconteceu porque as 3 retas estão em posições diferentes. Uma está na horizontal, a outra está na vertical e a outra está inclinada. Para a gente conseguir ter 2 retas paralelas, elas têm que estar seguindo numa mesma direção. E as 3 retas estavam seguindo em direções diferentes. Viu, pessoal? A geometria, que começou com a medida de terrenos, há 3.000 anos antes de Cristo, também passou a ser usada para outras coisas, usada nas construções, na confecção de objetos e para tantos outros fins. Beijos, até a próxima!